Olá, seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária, a sua mentoria acadêmica para a fé. Hoje, excepcionalmente, eu vou estar fazendo um podcast sobre a revista da Escola Dominical, porque eu estou bastante empolgada com essa revista aqui, ó, da CPAD, eh, onde ela vai falar sobre ideologias. Esse é o assunto que combina muito com o tema do meu podcast e, inclusive, ano passado eu tinha entrado em contato com a CPAD, mandei um e-mail falando que eu queria mais temas mais contemporâneos como esse, e eu fico feliz que esse trimestre a CPAD tenha trazido esse tema tão importante para nós. Pra você que não me conhece, meu nome é Daniele, eu sou da Assembleia de Deus em Campinas, e eu sou professora de escola dominical, tanto de pré-adolescente quanto adolescente, jovem e adulto também. Eu também sou formada na USP, então eu tenho local de fala, né, então eu tenho vivência sobre o tema dessa revista, e o meu podcast ele é exatamente sobre isso, para que eu possa compartilhar as vivências, as crises de fé que eu tive sim, e todas as respostas que eu consegui, todo o conhecimento de Deus que eu me aprofundei, com essa trajetória que eu tive. Então, no caso, nessa lição, nós vamos começar falando o que é uma ideologia. Eu acho muito bacana que a gente possa fazer essa definição, né. Então, além dessa lição 1, onde a gente vai definir ideologia, a gente também vai falar sobre materialismo, vamos falar sobre relativismo ético-moral, vamos falar sobre ideologia de gênero, a teologia progressista, a falácia do humanismo, teoria darwiniana. Muitos crentes não conseguem explicar isso aqui, porque não entendem seleção natural do jeito que ela é explicada. A seleção natural, ela acontece num nível micro, mas no nível macro, como a teoria da evolução diz, não é provado cientificamente, mas no nível menor, sim, existe a seleção natural, com vários organismos. Vai falar sobre o pragmatismo, então é importante que o professor estude bastante o que que é a seleção natural de Darwin, o que que é a seleção natural que acontece, para não falar besteira, né. Eu vejo muita besteira, isso me deixa bastante, com vergonha, porque para as pessoas da universidade, os crentes não são inteligentes. Quando eu estou na igreja, quem não acredita em Deus não é inteligente. Então, a gente fica num fogo cruzado. E eu acho que é por isso que é importante essa lição da revista, porque a gente fica num fogo cruzado e como que a gente vai se posicionar? Muitos cristãos na universidade, de 60 a 70% de cristãos que chegam na universidade abandonam a fé cristã. Por que que isso acontece? Eu tive uma vivência muito próxima do ateísmo, muito próxima, de várias ideologias e realmente não é a universidade em si, mas é um conjunto de fatores, e eu gostaria de trazer aqui. Então, esse é o diferencial desse vídeo, porque eu tenho vivência, eu estudei na Unicamp, eu fui pra USP, então, assim, eu tenho vivência e eu posso assegurar, de primeira instância, se você ou se o jovem, ele foi bem fundamentado na escola dominical, ele não vai abandonar a fé dele na universidade, né. Se você realmente tem uma fé em Deus, se você realmente entende o evangelho, você não vai abandonar a fé, assim, por causa da faculdade. Mas, por que que 60 a 70% dos jovens, né, saem da universidade? Eu já vou dar um spoiler aqui. Muitos dos jovens que saem da universidade vêm de igrejas que são uma bolha religiosa. Eu considero que eu estava também numa bolha, onde tudo era igreja, eu só tinha contato com as pessoas da igreja, e nem contato com pessoas de tradição calvinista, por exemplo, eu tinha contato. E quando eu cheguei na universidade, foi basicamente meu primeiro contato prático. E eu senti que eu não tinha sido preparada, apesar de eu viver em escola dominical, eu senti que eu não tinha sido devidamente preparada para encarar. Mas eu tinha bases fortes para eu permanecer na igreja e permanecer em Cristo, a todo custo, né. Eu nunca pensei em desistir de fato do evangelho, porque eu conheço quem Deus é, né. Eu conheço o caminho da salvação. Então isso que é importante. Então, sem mais delongas, nós vamos aqui para o que é uma ideologia. O texto principal diz, em Colossenses 2:2:
para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O resumo da lição: para resistir aos enganos ideológicos e manter-se firme na fé, é necessário ter conhecimento profundo das Escrituras, renovar a mente em Cristo e usar as armas espirituais. E aí, pela leitura da semana, eu quero destacar algumas leituras muito importantes. Por exemplo, a primeira leitura está em Mateus capítulo 15, versículo 9, que fala: "Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens". Então esse é um ponto importante. Eu já falei aqui que muitas vezes a gente está numa igreja, que é uma redoma evangélica, onde a gente não tem contato com pensamentos diferentes, e muitas vezes também a gente recebe, doutrinas, que são de homens, não são a doutrina de Deus, e nós vivemos um evangelho que não se comunica com a cultura. Por exemplo, eu conheço muita gente que vive de uma maneira tão espiritual que ela não consegue ter uma conversa fora do que é do âmbito religioso. Então ela não consegue se comunicar com outras pessoas. Eu era assim. Na escola, eu não me conseguia ter amizades que não fossem evangélicas, porque a gente é ensinado dessa forma, mas na verdade a gente não precisa se afastar do mundo, inclusive porque a gente precisa evangelizar o mundo. E para a gente evangelizar o mundo, a gente precisa se comunicar. Mas o medo de sermos amigos do mundo e nos tornarmos inimigos de Deus, faz com que a gente viva um evangelho tão fechado, em nós mesmos, o evangelho fechado em si mesmo, que nós não conseguimos nos comunicar com o mundo, não conseguimos nos relacionar com o mundo. No começo da minha faculdade foi muito difícil, porque eu tive essa dificuldade de entrar em contato com as pessoas. E aí quando você entra na universidade e você vê outras igrejas, né, de outras tradições, com um costume diferente, mais aberto, daí você começa a questionar o costume que você foi criado. E aí você começa a ver que na universidade as pessoas lutam por causas justas. Eu vou falar aqui que a ideologia geralmente ela tem uma causa justa por trás, né. E aí você olha para dentro da igreja e você não vê as pessoas dentro da igreja lutando por essas causas justas. Então, o cristão que chega na universidade e ele começa a falar: "Poxa, essa luta aqui, essa causa faz sentido. Então por que que a igreja que se diz, né, a embaixadora de Cristo na terra, por que que ela não está fazendo aquilo que Cristo fez? Por que que ela não está se comunicando com as pessoas do mundo, as pessoas que precisam de salvação, como Jesus fez, né?" E aí você começa a estar na universidade, você começa a ver movimentos, estudantis, de pessoas que estão preocupadas com essas causas, causa ambiental, que muitas vezes a igreja não está preocupada, causa pelos direitos das mulheres em vários âmbitos, não só de violência, né, porque a igreja combate sim a violência, fala é errado, é pecado a violência contra a mulher, mas não fala da mulher na empresa, não fala em outros âmbitos, que eu posso entrar mais para frente. Mas, aí quando o cristão chega na universidade, ele pensa: "Poxa vida, eu era crente e eu não me importava com causas que são importantes. E agora, essas pessoas que não são crentes estão se importando com essas causas". Então, é um dos fatores que o estudante cristão se desvia. E bom, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando aqui, pode perguntar nos comentários que eu vou tentar responder. Mas eu também quero ir para uma outra leitura, que é aqui em Efésios 6:12, onde mostra que a nossa luta não é contra as pessoas. E, eu vou falar isso também nos próximos episódios, onde eu também já falei sobre ateísmo em alguns episódios do meu podcast, onde um agnóstico chegou para mim e falou assim: "Ah, mas não dá para provar a Deus". E aí, se fosse outro cristão, ia ficar tentando desesperadamente provar a Deus pela criação, mas não é assim que se prova a Deus. Pelo contrário, eu concordei com ele. Por quê? Porque realmente não é possível provar a Deus pela ciência, pelo método científico. O método científico é um método de etapas que a pesquisa científica é feita. Então, não dá para eu provar a Deus dessa forma, por quê? Todas as vezes que eu faço uma pesquisa, eu, como pesquisadora, me coloco como superior ao objeto pesquisado, e ninguém é superior a Deus, né. Então, quando a gente vai dialogar com essas pessoas, a luta não é contra as pessoas, mas é contra ideias, contra
potestades do mal, né. Então, quando eu falei isso para esse meu amigo, realmente não dá para provar a Deus, ele se sentiu compreendido. E ali abre espaço para um diálogo respeitoso, onde você pode dialogar e falar sobre Deus. Mas quando a gente já chega com ataque, aí a gente não está cumprindo a Bíblia, onde Pedro fala para a gente responder com mansidão a razão da nossa fé. Então a gente precisa lembrar muito sobre isso. Também gosto muito da leitura que está em 1 Coríntios capítulo 1, do 18 ao 21, que fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E realmente, quando eu estive em crises com Deus, a palavra parecia uma loucura. A lógica de Deus não faz sentido. Então, quando esse meu amigo agnóstico ele fala: "Ah, mas não dá para provar a Deus", realmente para você se achegar a Deus, primeiro precisamos crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, crer em Deus é fé, e fé é um salto. Um salto totalmente no escuro? Não, mas é um salto. A gente precisa se desprender. Então, esse ponto é muito importante. Também gosto muito de Efésios 4:14, que fala: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Quando eu estava no meu primeiro curso na Unicamp, chegou um pastor, um líder, e ele falou da parte de Deus, que Deus ia permitir que eu passasse por um deserto para que eu deixasse de ser como uma folha que é levada de um lado para o outro pelo vento. Então, eu sinto toda a trajetória, todo o deserto que eu passei na universidade, foi necessário para que eu me firmasse. Uma fé inabalável significa que ela já foi abalada e ela se provou inabalável. Então a nossa fé precisa ser provada para se mostrar inabalável, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a lição. Então aqui a leitura bíblica diz: Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a orientação pedagógica da revista do professor diz que Paulo, né, ele escreve contra qualquer filosofia de vida baseada somente em ideias e experiências humanas. Né? O próprio Paulo era um talentoso filósofo, logo ele não está condenando a filosofia. Isso aqui é muito importante. Eu descobri aos 16 anos que eu gostava muito de filosofia. E realmente filosofia é muito interessante, porque você vê muitas perspectivas humanas. Mas ter a filosofia como a palavra final, como uma palavra de guia para sua vida, isso que é errado, é isso que Paulo combate, né? Então, ele está condenando o ensino que acredita a humanidade e não a Cristo, a resposta para os problemas da vida. Isso eu aprendi sozinha, né, com a minha própria crise pessoal, que toda ideologia, ela é quando a gente luta por uma causa justa pelo nosso ego. Seja uma causa antirracista, que é uma causa justa, porque racismo é pecado, mas quando a gente faz por ego, nós deixamos de colocar Cristo no centro e nós colocamos o nosso ego, e ali é um castelo muito frágil que pode desmoronar. É por isso que a militância é tão reativa. É por isso que causa discórdia. A mesma coisa quando eu luto pela causa das mulheres. Se eu lutar pela causa das mulheres por meio do feminismo, né, por meio da militância, da reatividade, eu não vou prosperar. Pelo contrário, eu vou me sentir paralisada em muitos momentos, com ansiedade, e a gente não vai glorificar a Cristo por meio disso. Mas, a partir do momento que você deixa de colocar o seu ego no centro, mas você coloca Deus, e aí eu lembro do versículo que diz: "Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa para a glória de Deus", tudo que você fizer com Deus no centro vai ser próspero. Tem algumas passagens da Bíblia que mostram isso. As filhas de Zelofeade, por exemplo, lá em Números 27, eram 5 mulheres que elas desafiaram o status quo, porque elas não tinham homens como irmãos e elas não iam ter a herança do pai, mas elas vão até Moisés e elas reivindicam que elas querem a herança do pai delas, porque elas não têm irmãos, mas elas, né, são apenas mulheres. E Moisés leva essa causa ao Senhor, e o Senhor diz que é justo. Então, quando a causa é justa, Deus intervém de forma favorável, né. Então, outro exemplo também,
que esse exemplo eu acho muito legal, que é da rainha Vasti, a rainha, né, esposa do rei Assuero, antes da rainha Esther. Quando você olha o contraste entre as 2 é muito interessante, porque quando o rei estava dando um banquete, onde ele estava ali mostrando toda a sua glória, todo o seu ouro, toda a riqueza, né, do seu reino, e ele chama a rainha Vasti para expô-la, né, perante todos, como um troféu, como uma mulher troféu, né, objetificando a mulher, tratando a mulher como mais uma de suas posses. Isso é uma das coisas que o feminismo fala, né. Então, o homem que trata a mulher como um objeto, como um objeto de conquista, de poder, né, e não como um ser humano. É uma causa justa? É uma causa justa. Nós, como mulheres, né, não podemos ser objetificadas, e Deus não criou o casamento dessa maneira, por exemplo. Mas a rainha Vasti, ela se recusa a ir. E isso foi uma atitude bastante empoderada. Olha, aqui eu vou falar alguns termos que não são muito comuns de se ouvir na igreja, tá? Então, não tenha medo dos meus termos. Mas ela foi bastante empoderada ao ela se posicionar e falar: "Não quero ir, não vou, não concordo com isso". Mas ela fez aquilo pela força do seu próprio braço, né. Ela estava ali de uma forma justa, mas ela fez, sem Deus. Então quando a gente faz uma luta sem Deus, a gente não prospera. Resultado, ela foi deposta. E aí sim começa a saga de procura a uma rainha nova para o rei Assuero, né. E ali a gente vê que entra a personagem Esther na história. E Esther, ela também desafiou o status quo, né. Ela entrou na corte sem ser convidada. Ela arriscou a própria vida. Não era fácil não, porque se fosse fácil, ela não teria entrado em 3 dias de jejum. Então, a rainha Esther, ela desafiou o status quo debaixo da obediência de Deus, e ali ela foi próspera, ela revolucionou a história e ela livrou o povo de Israel de um massacre. Então a gente vê que quando a gente faz qualquer luta considerando Deus, para a glória de Deus, sem o ego humano, a gente luta pelas causas justas verdadeiramente. Mas quando a gente entra no ego humano, a gente vai permitir que o pecado domine o nosso coração e o orgulho, o pecado de orgulho é o principal. Gente, em qualquer ideologia, em qualquer causa, né, da militância, existe o orgulho, eh, embutido nessas causas, embutido nessa militância existe um orgulho e uma rebeldia contra Deus. Eu vivi isso, então eu estou falando com experiência no que eu vivi. Então, a introdução, ela diz que nesta primeira lição do trimestre, é fundamental definir o que é ideologia. Ela pode ser entendida como um sistema coerente com as ideias que defende e busca explicar e moldar a realidade, oferecendo respostas sobre a existência, a moralidade, a sociedade e o futuro da humanidade. Ainda que nem toda ideologia seja abertamente hostil à fé cristã, muitas delas se estabelecem como alternativas à verdade revelada nas Escrituras, promovendo uma visão de mundo autossuficiente sem a centralidade de Deus. Olha que ponto importante, porque quando eu estava com crises de fé em relação ao ateísmo, se Deus existe, se não existe, se ele existe, porque ele permitiu que tantas coisas difíceis aconteceram na minha vida. Quando eu estava em meio a esse tipo de crise ateísta, e eu ficava ruminando muitos pensamentos, tentando buscar respostas, na realidade, o orgulho, o ego humano, ele nunca está contente, ele não tem contentamento. Então, qualquer resposta para ele nunca está bom, nunca é suficiente, né. E a suficiência para a pessoa que está militando é recusar Deus. Daí eu lembro do versículo de João 3:20 que diz: "Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas". Então, é preferível para essa pessoa recusar Deus, porque todas as vezes que ela vem diante da luz, as suas obras, o seu ego é reprovado. Então ela prefere se manter distante da luz e de Deus, porque ela não consegue quebrantar o seu próprio ego. É então, quando eu estive com uma luta pessoal em relação ao ateísmo, eu precisei de fato, me quebrantar diante de Deus. E eu fiz uma oração, eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu fiz uma oração
onde eu falei: "Deus, eu não entendo o Senhor completamente, eu não compreendo toda a sua grandeza, tudo que o Senhor faz na terra, eu não compreendo porque o mal existe na terra, eu não compreendo, porque algumas coisas ruins aconteceram na minha vida", e a gente fica muito querendo saber o porquê. Mas nem sempre a gente vai conseguir entender nessa terra. Mas eu falei para Deus: "Deus, eu aceito que o Senhor é soberano sobre mim. Eu aceito que eu sou pequena e que eu não consigo sozinha, e que eu preciso te adorar, porque é o dever de todo homem", né. Então, quando eu fiz essa oração de humilhação diante de Deus, de quebrantamento, aí sim eu consegui ir me curando dessas ideologias. Então, por isso que é tão difícil o militante vir. Ele não vem para Deus, porque ele precisa de um quebrantamento que o ego dele não consegue fazer, o orgulho que ele não consegue se quebrantar. É realmente uma luta espiritual muito grande com essas pessoas. Hã, e aí continuando, então, nesta aula vamos identificar quais os impactos que as ideologias podem causar à fé cristã e como devemos nos portar diante delas. O cristão deve estar atento ao fato de que tais estruturas ideológicas podem parecer coerentes, eu já falei sobre isso, e até moralmente aceitáveis, em um primeiro momento. No entanto, a sua base é quase sempre humanista e desprovida da luz da palavra de Deus. A gente já falou sobre isso, né? Então, características de uma ideologia. O que é ideologia? Fundamentação humana. As ideologias nascem de reflexões humanas, sendo formuladas por pensadores, filósofos, políticos ou movimentos sociais. Sua base, portanto, não é a revelação divina, mas a razão, a cultura e a experiência humana. Então, esse ponto é muito interessante, porque será que nós, como cristãos, nós devemos descartar todo o conhecimento humano? Então, a gente descarta toda a filosofia, a gente descarta toda a sociologia, a cultura, a gente vira aquele cristão que se fecha em si mesmo, só fala de Bíblia, Bíblia, Bíblia o tempo todo e não dialoga com a cultura, com a sociedade, né? Não, é muito legal. Eu mesmo amo filosofia, gosto de sociologia, gosto de geopolítica. Então, assim, o cristão ele não se fecha. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes a gente está dentro da igreja e é o que eu era, quando eu era adolescente e eu ouvia, né, tais ensinamentos na escola dominical, eu descartava tudo que era humano, né, então na verdade a gente está no mundo, nós não vivemos separados do mundo, e eu descartava tudo que era humano, então para mim eu levei muito ao extremo, então ganhar dinheiro também é uma coisa muito errada na minha concepção, isso quando eu era adolescente, tá. Então, porque ganhar dinheiro é ganância, amor ao dinheiro, e eu só preciso ler a Bíblia e ser como, João Batista, morar no deserto e comer gafanhoto. Então, assim, a gente não precisa, eh, excluir, mas a gente precisa ter uma visão crítica, ter discernimento, uma visão crítica para legal, eu gosto de estudar filosofia, legal, eu gosto de entender geopolítica, mas isso não é uma base para mim, isso, não influencia a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, ela é íntegra, ela é acima de todo o restante do conhecimento humano que eu possa aprender no meu dia a dia. Então, isso significa que por mais brilhante que uma ideologia pareça, ela carrega as limitações e distorções próprias da natureza caída do ser humano inclinado ao pecado. Tá? Sem a dependência da iluminação divina, essas ideias tendem a afastar-se de Deus e da sua vontade, por sendo, portanto, tradições humanas que buscam anular as verdades bíblicas, certo? Então, sempre que o ser humano, né, decide construir um sistema de valores por si mesmo, quando ele exclui Deus, a gente vive numa sociedade que está cada vez mais excluindo Deus, né? Há muita militância em volta de tudo aquilo que é cristão, então não querem que a gente faça um culto dentro da universidade, mesmo o estado sendo laico, por exemplo. Não querem que se leve Bíblia para os presidiários. Então, cada vez mais, né, o sistema quer afastar Deus de todas as esferas humanas. E quando isso acontece, né, a gente tem uma deformação da verdade, porque rejeitamos a sabedoria que vem de Deus, certo? Então, ponto 2, autoridade própria. As ideologias frequentemente reivindicam autoridade total
sobre a interpretação que elas fazem da realidade. Esse foi um ponto que eu vi de perto, sabe, a hipocrisia humana. E é hipocrisia de vários lados, tá, não existe um lado que seja menos hipócrita que o outro. A hipocrisia humana está em todos, todo mundo é hipócrita em algum momento, né, nós pecamos, somos pecadores. Muitas vezes, né, a gente acha que nós que estamos na igreja não somos hipócritas. Ah, nós não somos como os fariseus, mas em algum momento a gente pode ser hipócrita. Nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Mas o que eu vejo é realmente, pessoas que ela tem a verdade dela, e aí ela critica nós cristãos que temos uma verdade absoluta, mas a verdade dela também é absoluta para ela. Então a gente entra num ponto de que todo mundo reivindica a autoridade total sobre a interpretação da realidade, né. "Ah, mas nós que somos cristãos, por que que nós reivindicamos que nós temos a visão correta da realidade?" Por causa da nossa fé em Deus. E aí entra a importância de se ter experiências pessoais com Deus. Eu tenho eu tive durante a minha adolescência experiências suficientes com Deus para na hora que eu entrei nesse dilema de por que que a minha verdade é absoluta e a do outro não? Eu tinha experiências com Deus suficientes para, convencer a mim mesma de que a fé cristã é o caminho correto. Então, elas se apresentam como explicações finais para dimensões da vida, ou seja, propõem regras sobre a moralidade, a política, a economia, o comportamento, a identidade e até a espiritualidade, exigindo lealdade incondicional dos seus adeptos. A questão é que, ao fazer isso, elas competem diretamente com a autoridade das Escrituras, deslocando Deus do centro da existência humana. Esse tipo de absolutismo ideológico transforma a ideologia numa religião secular que passa a regular até mesmo os aspectos espirituais da vida. Um exemplo disso são as ideologias de gênero, o marxismo, o relativismo ou o humanismo, que não apenas explicam o mundo segundo sua ótica, mas também impõem normas e valores que confrontam e se chocam com os princípios bíblicos. Essas ideologias querem definir o que é certo e errado e rejeitam completamente os princípios bíblicos. Por isso, devem ser consideradas loucura da sabedoria humana com base em 1 Coríntios 1, versículos 20 e 21. Devemos nos posicionar contra elas, Efésios 4,14, e ter cuidado com a chamada falsa ciência, 1 Timóteo 6,20. Olha que interessante falar sobre a gente se posicionar contra elas, mas lembrando que não é contra as pessoas, a gente precisa responder com mansidão à razão da nossa fé. Porém, a gente precisa se posicionar contra. Durante a faculdade, em alguns anos, depois de formada, eu ainda tentei conciliar muita coisa, conciliar, mas Deus me chamou ao arrependimento pleno, né, seja do feminismo, seja de algumas visões com a ciência. Por exemplo, eu conciliava de que, os dias de Gênesis não foram dias literais, né. Isso na faculdade ainda, eu tomei consciência de que foram dias literais. Eu creio da forma que está lá em Gênesis. E isso aqui seria muito maior e eu não quero estender muito esse vídeo. Mas, eu aprendi a me posicionar em vários pontos, realmente posicionamento contra as ideologias. E em relação ao feminismo, um dos meus maiores medos quando Deus me chamou ao arrependimento, foi que eu falei: "Mas Deus, existem coisas que eu preciso falar, né, existem coisas que a gente não pode ficar quietas como mulher, que a gente precisa ocupar espaços, sim, espaços que muitas vezes foram impedidos às mulheres por causa de um machismo pela distorção da Bíblia, né. Então, se colocou, por exemplo, que a mulher não tinha direito de opinar no que o homem fazia, no que o marido fazia. E aí o marido vai e toma decisões, eu conheço muita gente, muitos casamentos que o marido toma decisões financeiras, faz compras, vende, sem pedir nenhum conselho para a esposa, e muitas vezes a esposa é contra isso. Vamos ser claros aqui, isso não é o casamento que Deus, planejou. Porque Deus planejou a mulher para ser ajudadora,
auxiliadora, e quando o marido toma uma posição, né, de não pedir orientação, de não pedir auxílio, conselho para sua esposa, na verdade ele está negando o propósito de Deus para a vida dela, né, para a vida da mulher. O propósito dela ser auxiliadora, dela ser ajudadora, né, e quantas vezes o marido vai e faz ali uma decisão precipitada, porque não pediu conselho para sua esposa. E nesses pontos é que o machismo ao longo da história da igreja baseado numa interpretação distorcida sobre submissão bíblica. A submissão feminina, ela vem com o amor sacrificial do marido, e ao longo da história a gente viu as mulheres tendo que cumprir com o dever de ser submissa, sem o amor sacrificial de seus maridos, isso ao longo da história, e eu não estou falando apenas do período evangélico, mas eu estou falando, de toda a história da humanidade. Então a gente vê uma visão distorcida sobre aquilo que é a submissão feminina, né, a submissão bíblica, ela é uma submissão em amor. E a interpretação errada, da realidade trouxe uma visão distorcida. E eu como cristã, eu quero, né, trazer à tona esses assuntos. Então, talvez você esteja um pouco assustado, né, por eu ser assembleiana, por eu falar, da forma como eu falo, mas, algo que eu falei: "Deus, eu não quero deixar de falar sobre essas coisas, porque são causas justas, né, são causas justas". E Deus falou para mim: "Você não está se arrependendo, porque as causas são injustas, porque Deus estava como falando assim: "Eu sei que você é ponderada e é sensata, porém, é o ego. Quando você faz sem mim, você está fazendo por ego, mas quando você fizer por mim, como uma mulher virtuosa", porque lá em Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela compra, ela vende, ela negocia, ela adquire uma propriedade, ela também cuida dos seus filhos, do seu marido. Então a mulher virtuosa, ela ocupa vários espaços, né. Então, o meu maior medo é que a gente tenha, né, nessas aulas a ideia de que quando eu luto contra, na verdade eu rejeito tudo e a gente acaba, vivendo um evangelho fechado em si mesmo. E nós não podemos viver um evangelho fechado em si mesmo, né. Então, nós precisamos com o evangelho transformar a sociedade. Por que que surge o feminismo? Por que que surge a militância feminina? Porque eu acredito, né, dessa maneira, que nós como igreja não estamos impactando como deveríamos as várias esferas, né. A luta pela causa das mulheres, para que a mulher seja valorizada no mercado de trabalho, ela não deveria ser uma luta que partiu fora da igreja, ela deveria ser uma consequência, um reflexo de uma igreja que já é redimida. Não que a gente tente redimir o mundo, mas nós já somos redimidos. E se todos nós vivêssemos como cristãos verdadeiramente, nós transformaríamos a sociedade. E por que que a gente não está transformando a sociedade? Porque nós não estamos vivendo como deveríamos, né. Então, o mundo clama por justiça. E se nós mostrarmos essa justiça através de Cristo, que Cristo valoriza as mulheres, nós conseguiremos trazer essas pessoas para Cristo. Aí, o ponto 3, a resistência à verdade. Outra característica comum às ideologias é sua resistência ativa à verdade de Deus. É o que eu disse, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam reprovadas, tá? Isso pode ocorrer de duas formas: pela rejeição explícita à revelação bíblica ou pela tentativa de reinterpretar as escrituras à luz da ideologia. Ambas as abordagens são perigosas e tendem a afastar os cristãos da genuína fé. Então, esse ponto é muito importante sobre reinterpretar as escrituras, tá? Então, trazer das escrituras coisas que não foram faladas. Por exemplo, as pessoas do mundo, elas acham que nós não seguimos a Bíblia totalmente, porque eles olham para o Velho Testamento e eles falam: "Ah, eles comem carne de porco, eles não estão seguindo a Bíblia. Ah lá, eles usam tecido sintético, eles não seguem a Bíblia". Para as pessoas do mundo, eles olham a lei, porque eles estão debaixo, né, da lei, eles estão em dívida com Deus. E aí eles olham para nós cristãos que vivemos na liberdade de Cristo, e eles falam: "Ah, os próprios evangélicos não seguem a Bíblia". Então, quem não é evangélico já tem essa visão dos evangélicos. E ainda tem algumas pessoas que estão dentro da igreja e começam a falar coisas como: "Ah, se a gente seguisse a Bíblia totalmente à risca, a gente legitimaria a escravidão. Então a gente precisa atualizar a Bíblia". E aí começa a atualizar a Bíblia, adotando as pautas progressistas de forma errada, ou seja, adotando as pautas progressistas
para, né, incluir pessoas sem arrependimento, incluir pessoas. A igreja é um lugar para todos, né. O evangelho ele é universal, ele é para todas as pessoas, mas ele não é universalista, ele não abrange todas as pessoas sem arrependimento, ele é para as pessoas que se arrependem e creem no sangue de Jesus. Então, em outros países também nós temos alguns exemplos, até no Brasil, algumas igrejas que têm adotado uma pauta progressista totalmente, principalmente em relação à ideologia de gênero, que faz com que as pessoas fiquem confusas em relação à verdade bíblica. As pessoas que estão no mundo, elas estão confusas, elas não têm a visão da graça que nós temos. Então, é muito importante ter esse senso crítico e esse discernimento, sempre renovando a nossa mente. Então, as ideologias tendem a distorcer verdades bíblicas para adaptar às suas agendas, fazendo com que elas sejam reinterpretadas, levando seus expositores parecerem descolados e suas ideias sutis. E isso, com o avanço de influencers nas redes sociais, tem se intensificado, né? Porém, tais ideologias são profundamente corrosivas, pois esvaziam a autoridade do texto bíblico e enfraquecem a doutrina de Deus. Aqui no subsídio do professor, ele fala que nós vivemos uma verdadeira guerra cultural, né? E o nosso chamado não é só para ordenarmos a nossa própria vida por princípios divinos, mas também para exortarmos o mundo. Devemos cumprir tanto a grande comissão como a comissão cultural. Somos ordenados a pregar as boas novas e a trazer todas as coisas à submissão da ordem de Deus, defendendo e vivendo a verdade dele nas condições históricas e culturais inigualáveis do nosso século. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo neste século de cultura, de redes sociais, né, é sem precedentes. Nunca se houve um século como o nosso. E aí eu gostaria também de sugerir aqui uma leitura que eu estou fazendo muito interessante, que é esse livro aqui, que é A Igreja na Cultura Emergente, 5 pontos de vista, né. Então aqui fala sobre a cultura, porque, por exemplo, a igreja não é fechada, não é um sistema fechado. O mundo acha que ela é fechada. Inclusive na faculdade, e perguntaram se a igreja era um sistema fechado, né, e quem não era cristão falou que a igreja era um sistema fechado, mas na verdade ela é um sistema aberto, porque a igreja, você vai concordar comigo, que a igreja ela não é a mesma de 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, né, ou igual à igreja primitiva. Então, todas as épocas, né, o povo de Deus teve uma característica, teve uma interação com a cultura do momento. Então, não dá pra gente impedir isso, porque as pessoas mudam, a sociedade muda e a igreja, ela adota, posturas diferenciadas, que não estou falando aqui de doutrina, mas ela adota posturas diferenciadas, até mesmo pela nossa adoção de tecnologia, por exemplo. Isso muda muito, né, toda a dinâmica do nosso culto de para 100 anos atrás, quando a gente compara 100 anos atrás ou no começo da reforma protestante ou antes da reforma protestante. Então, assim, a gente não tem um sistema fechado, isso é muito importante, não adianta falar que a gente é um sistema fechado, é só a gente olhar nas nossas próprias igrejas como nós, né, interagimos, temos celular, a gente usa o celular, a gente tem mídia, a gente tem, rede social da igreja, então tudo isso mostra como a igreja dialoga com a cultura. E esse livro é muito interessante porque ele mostra, né, que em alguns momentos a gente é contra a cultura, em outros momentos nós usamos da cultura, em outros momentos a gente tenta conciliar a cultura e, por fim, transformar a cultura, né. Então esse livro fica aí de recomendação para você. Continuando, a unidade 2 fala impacto sobre a fé cristã. O conflito de valores, né? As ideologias frequentemente propõem conceitos ou ideias de valores morais ou espirituais que se chocam com os mandamentos de Deus, isso aqui já foi falado, em temas como sexualidade, família, ética, justiça ou propósito da vida. As ideias mundanas se opõem à cosmovisão cristã. Cosmovisão, muitos cristãos, muitos jovens não sabem o que é cosmovisão e não conseguem entender isso, defender sobre isso, sendo contrárias ao padrão bíblico. Logicamente, isso cria um conflito interno no cristão, que ao tentar conciliar ambos pode acabar por comprometer sua fidelidade ao Senhor. E eu realmente tentei conciliar em alguns momentos na faculdade, e eu percebi que além de o preconceito partir mais das pessoas comigo do que de mim para com elas, então quando eu falava que eu era cristã, vinha muito mais um preconceito das pessoas não cristãs,
E eu tentar conciliar ou eu tentar, eh ser ponderada demais em alguns aspectos, me fazia mais ficar em cima do muro em relação à minha vida espiritual e comprometia a minha fidelidade ao Senhor. Então a gente precisa se posicionar com o Senhor e não negociar os nossos princípios, a nossa fé, as nossas ideias com o mundo. Mas claro, peça ao Senhor discernimento para como falar com as pessoas, porque muitas pessoas estão ali de forma reativa, outras pessoas estão feridas e machucadas. Então, se você ir de uma forma de ataque, talvez você espante mais ainda essas pessoas, enquanto outras pessoas estão ali realmente querendo te colocar contra a parede, e com essas pessoas a gente precisa ser implacável com os nossos princípios bíblicos. E quando a gente fala também sobre, eh, posicionamento, a gente sempre lembra do posicionamento político, né. E é muito importante que a gente conheça muito bem o nosso posicionamento político, né, os nossos pautas, para que a gente possa, glorificar o Senhor em tudo. E também eu quero recomendar esse livro então, que fala Por que se enfurecem as nações, um livro muito bom, de um pastor dos Estados Unidos, mas que tem uma situação política bastante parecida com o Brasil. O ponto 2, evangelho secularizado. Um dos efeitos mais danosos relacionados à influência de determinadas ideologias sobre a fé cristã é o secularismo que vem ocorrendo em relação ao evangelho. Isso acontece quando o cristianismo perde seu caráter espiritual e transcendente, passando a ser visto apenas como uma filosofia de vida, um código moral ou uma ferramenta de transformação social. O evangelho não é só uma filosofia de vida, ele é o poder de Deus. Isso aqui tem acontecido vários fenômenos que têm relação com isso. Seja pessoas que eram da igreja, daí começam a abrir a mente para várias ideologias, e aí ela fala, como eu ouvi de uma amiga minha, uma colega na verdade, ela falou: "Ah, a igreja não me cabe mais". Então a pessoa se sente tão grande em pensamento, em senso crítico, e ela sente que a igreja é um espaço limitado. Ela sente que a igreja as pessoas são alienadas, né, que as pessoas não têm o senso crítico que ela desenvolveu, e aí por causa disso, ela escolhe sair, ela não se sente mais confortável, é como se ela estivesse, eh, realmente uma raiz de uma árvore, assim, num vaso pequeno, né. Então, a pessoa se sente dessa maneira, mas por que isso acontece? Porque a gente não tem trazido, né, o evangelho em diálogo com a cultura atual. Então, quando a gente começar a trazer o evangelho, nessa forma mais inteligente, quando a gente começar a pensar a transformação da sociedade por meio do evangelho, né, que quando a gente entender que a submissão feminina é acompanhada de amor sacrificial e a gente lutar por isso, quando a gente desenvolver consciência ambiental, quando a gente começar a trazer o evangelho mais à nossa prática diária, aí sim a gente vai estar, né, mais perto de dialogar com essa sociedade que está cada vez mais, plural, uma sociedade que está cada vez mais, estudada, mais inteligente, mais crítica. E eu também já tive essa sensação, que muitas vezes eu quis trazer, eh, conhecimento, eu quis trazer, algum tipo de assunto que muitas vezes a gente não tem um espaço para conversar sobre isso em algumas igrejas. E aí se torna difícil nós falarmos, por exemplo, de consciência ambiental, e aí as pessoas lá do mundo olham para os crentes, a gente faz um acampamento e a gente consome um monte de copo plástico. E ninguém tem consciência de nada. E aí as pessoas que estão de fora olham e falam: "Tá vendo, os crentes são alienados, eles não se preocupam com a questão ambiental. Ah, mas Dani, mas Jesus vai voltar, então eu não me preocupo porque essa terra aqui já era, né, tudo bem, já era, mas a gente tem a consciência ambiental por amor e respeito à criação de Deus. E não porque isso aqui vai ser acabado, mas a gente precisa, né, desenvolver essa postura que dialoga mais com os problemas, porque o mundo ele está com sede e fome de justiça. Por isso que o mundo, começa em movimentos que buscam a justiça em várias esferas da vida, sendo que a igreja poderia estar demonstrando Cristo, mas ela está perdendo essa oportunidade. É como uma empresa que está perdendo, abertura de mercado. A igreja está perdendo essa abertura, né, de mercado, entre aspas. Então a gente precisa, trazer um evangelho que transforma a sociedade em todas as esferas, né, e não apenas um evangelho que fica preso em si mesmo. Quando uma ideologia racionalista ou materialista domina,
ela reduz o evangelho a uma utilidade pública. E aí, como eu já falei, a moça que falou para mim: "Ah, o evangelho não me cabe mais". E aí a gente também tem um outro fator, que são pessoas que não são cristãs, elas não são evangélicas, né, pessoas muitas vezes famosos são assim, e aí essas pessoas não têm vivência evangélica, mas elas se dizem cristãs, né, então para o mundo não tem diferença. Assim como para nós que estamos de fora, nós não conseguimos ver diferenças entre as tribos indígenas, por exemplo, mas entre eles existem diferenças de tradição e cultura, nós também temos diferenças, né. Então, entre os nós cristãos, entre nós cristãos evangélicos, nós temos diferenças, mas o mundo não enxerga essa diferença. Então, quando alguém que é famoso e faz várias coisas como trair a mulher, mas fala de Jesus e se diz cristão, para o mundo é um cristão hipócrita. E na verdade a gente sabe que essa pessoa não é uma pessoa verdadeiramente convertida, né. Então aqui na revista fala que quando, né, a ideologia domina, se ela dominar o evangelho, a fé deixa de ter um fim em si mesma e passa a ser um meio para alcançar objetivos terrenos, meramente terrenos. Então qual que é a diferença do que eu estou falando? Eu estou falando, a gente precisa transformar a sociedade por meio de várias causas que são justas, para que aponte a Cristo, porque toda vez que um grupo faz uma causa social, aquele grupo é justificado no olhar da sociedade como bom. Então, por exemplo, se outra religião entrega a cesta básica para uma comunidade, aquela comunidade passa a aceitar aquela religião como boa. Então esse que é o perigo. Então, quando, nós como cristãos fazemos, entrega de cesta básica, quando nós ajudamos ali uma pessoa, quando a gente tem movimentos de construção de casa para pessoas carentes, aí nós mostramos Cristo para essas pessoas. Agora, sem Cristo é tudo uma ONG, né, não é esse o fim do evangelho, então essa é a diferença. Aí que tá a parte das obras que Tiago fala, né: "Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas as minhas obras". A nossa fé é o alicerce e as obras são as paredes da nossa casa. As pessoas vão ver as paredes. O que que é que nós como cristãos estamos fazendo? Nós como os cristãos estamos nos preocupando com a questão social? Nós estamos nos preocupando com questão ambiental? A igreja por si só, ela já tem um papel social muito importante, que é reconhecido até por estudiosos, né. Reconhecem que nós, como igreja, nós alcançamos as comunidades, nós alcançamos a comunidade, carcerária, a gente alcança, né, as mulheres que são mães solteiras, muitas vezes, pessoas que estão ali, com insegurança alimentar, que é uma pauta bastante falada. Então, como igreja, nós já temos feito isso, talvez sem consciência de que estamos fazendo, mas nós estamos. Porém, poderíamos fazer isso de forma consciente para apontar a Cristo, mas nunca para fazer algo terreno por si mesmo, nunca pela ação social per se. Mas quando nós fazemos as obras sociais, nós fazemos para apontar a Cristo, para apontar a fé em Cristo, que é a fé salvadora. E aí, quando a gente começa, né, a desvalorizar a igreja como algo sagrado, como o caminho de Deus, aí a igreja, o evangelho é só mais um caminho, que leva a Deus nos olhos das pessoas, né. Quando nós deixamos de pregar a Cristo, então o evangelho é secularizado. E aí Jesus já não é mais tão divino assim, a Bíblia já não é a autoridade final tanto assim, aí a veracidade bíblica é questionada e muitas pessoas questionam a veracidade bíblica, mas poucas pessoas se dispõem a debruçar, a ir atrás de entender, de ler livros sobre isso, de ir atrás de todos os argumentos teológicos que existem para entender a veracidade bíblica, né. Então as pessoas, muitas vezes elas falam assim: "Ah, eu não acredito nisso", mas elas também não se dispõem a: "Vou sentar aqui, vou tirar um tempo para realmente entender se isso aqui se esse evangelho é verdade ou não", né. As pessoas então elas não querem parar, elas apenas adotam a postura que elas acham mais adequadas e simplesmente, não vão atrás da informação verdadeira.
assim como muitas pessoas, né, curtem posts sem ter lido o post, né, isso é bastante comum. Então, ameaça a integridade da fé, o ponto 3. Ideologias que contradizem ou relativizam as escrituras podem levar a uma distorção da verdade bíblica, resultando em interpretações distorcidas da Bíblia e a negação de doutrinas fundamentais como a divindade de Cristo, a realidade do pecado, a necessidade de salvação, entre outras. Gente, isso aqui pode entrar em seita, né? Negar a divindade de Cristo. Aí as pessoas não têm mais base, as pessoas hoje não têm conhecimento sobre tudo. É muita informação e pouco conhecimento, e aí as pessoas acabam acatando, né, religiões que são seitas, na verdade, que a gente precisa falar claramente que são seitas. Eh, e aí muitas vezes as pessoas acabam deixando de ver necessidade de salvação, as pessoas não conseguem mais se enxergar como pecadoras, e aí se as pessoas não se enxergam como pecadoras, elas não conseguem ter o arrependimento, tá. E é por isso que a gente precisa se posicionar para que elas entendam, né, que a luz reprova as obras delas, tá. Então, a fé cristã exige exclusividade, e eu digo mais, a fé cristã ela é radical, mas ela é radical não no sentido, de sermos, violentos, não no sentido de nós sermos rudes com as pessoas, mas ela é radical no sentido que nós temos uma posição de sim, sim e não, não. Toda ideologia que propõe alternativas ao evangelho verdadeiro, mesmo que parcialmente, é uma ameaça à integridade, da fé. Por isso, Paulo combate com firmeza qualquer evangelho diferente. Na vida cristã, a luta espiritual é real, contra isso precisamos estar atentos. A unidade 3, defesa da verdade bíblica, o discernimento bíblico e espiritual. Então, a gente chama aqui de discernimento bíblico, eu gosto de falar também do senso crítico que nós temos que ter em todas as esferas da nossa vida, nós precisamos ser inteligentes em tudo. O discernimento bíblico é um dom precioso e necessário em tempos de confusão ideológica. A palavra de Deus nos instrui a examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. O que implica uma atitude constante de vigilância e avaliação espiritual diante de tudo que ouvimos, lemos ou aceitamos. O cristão não pode ser ingênuo diante de discursos atraentes ou ideias populares que, embora pareçam boas, podem contradizer a verdade revelada nas Escrituras. Precisamos, com humildade, comparar todas as ideias humanas com a palavra de Deus, pois só ela é lâmpada para os nossos pés. Então, essa parte da ingenuidade é muito interessante. Quando a gente ama Jesus como eu, né, amo a Jesus desde que eu era criança, eh, muitas vezes eu olhava uma ideologia e pensava: "É justa, porque se parece com aquilo que Jesus faria", né. O que Jesus faria? Jesus andaria com pessoas pecadoras? Então é justo, né, mas ele não participava do pecado delas. E a gente precisa se posicionar então, com esse discernimento. "Ah, mas como que eu vou ter esse discernimento?" Aí que entra uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, porque o Espírito Santo vai ajudar a discernir em tudo. E esse discernimento é muito além do senso crítico, né, que eu comentei, porque o discernimento bíblico ele vem com ajuda, com auxílio do Espírito Santo, tá. E muitas vezes quando a gente é ingênuo de pensar que tal ideologia se parece com aquilo que Jesus faria, aí nós temos o risco de cairmos, né, nessa ideologia. Foi meio que aconteceu comigo, mas quando eu comecei a entender, eu pude, me arrepender e voltar, né, com o meu coração submisso a Cristo. Fidelidade doutrinária. A fidelidade doutrinária é uma das maiores necessidades da igreja atual. Em um mundo em que a verdade é vista como relativa, o cristão deve reafirmar com ousadia os fundamentos imutáveis da fé. Doutrinas como a divindade de Cristo, a suficiência das Escrituras, a justificação pela fé e a esperança da segunda vinda de Cristo não podem ser negociadas. Aqui ele traz, né, vários pontos que são pontos sensíveis quando se fala de seitas e heresias. E hoje as pessoas estão sem muito conhecimento e elas estão simplesmente aceitando seitas como uma religião verdadeira, como mais uma igreja evangélica, porque desconhecem que é uma seita. E a gente precisa também falar sobre isso. Na universidade, eu tive também, dificuldade com o ponto de mecânica de salvação. Então, mesmo que eu fosse uma aluna assídua de EBD e fosse firme, eh,
no meu aprendizado, eu tive muita crise quando eu entrei em conflito sobre arminianismo e calvinismo, e eu não estava devidamente preparado, como eu deveria estar, para me posicionar diante, de algumas falas, né, que me trouxeram também, muitas dúvidas sobre Deus. Então é muito importante que a gente tenha esse posicionamento não para atacar quem pensa diferente sobre a mecânica de salvação, mas para que a gente saiba quem nós somos, e como nos posicionamos em Cristo, porque quando nós não estamos posicionados, nós ficamos como uma folha que é levado de um lado para o outro pelo vento, e isso é muito, prejudicial ao bom andamento da nossa vida cristã. E aí, a Bíblia, né, é a nossa regra de fé básica, ela é a base, ela é o nosso alicerce. Então, se uma ideia não passa pelo crivo da palavra, nós a rejeitamos. Então a gente tem que ter essa postura de eu ouço, eu entendo e eu aceito ou eu rejeito. Assim como no método científico, por exemplo, a gente tem as hipóteses que são testadas por experimentação, e aí quando essa hipótese não é atendida, então nós rejeitamos a hipótese. Então, da mesma forma, nós devemos fazer com a ajuda do Espírito Santo em relação à fé cristã. E aí, nesse processo de entender as ideias, eu uso também os credos e confissões de fé, que são um instrumento para entendermos, né, qual é o nosso posicionamento com a nossa igreja, qual é o nosso posicionamento de fé. São declarações históricas que condensam a essência do evangelho e ajudam a igreja a manter-se unida na verdade bíblica. Certo? Então, ali nós temos o nosso credo, a confissão de fé, nós precisamos entender, ir atrás, ler sobre isso, ok? Pois funcionam como marcos, como âncoras na nossa vida para evitar um naufrágio de fé. O ponto 3, combatendo as ideologias, precisamos estar firmes na palavra, atentos ao que ouvimos e vemos e buscando discernimento através do estudo bíblico. A luta contra essas ideologias não se vence com debates filosóficos, argumentos racionais ou conhecimento intelectual apenas. É uma batalha espiritual. Na faculdade, eu já tentei convencer, colegas ateus com argumentos racionais, porque eu pensei que talvez se eu parecesse inteligente, se eu demonstrasse que eu não era uma cristã alienada, que eu tinha senso crítico, talvez assim eu conseguisse convencer aquela pessoa de que o evangelho fazia sentido. Mas não consegui, falhei miseravelmente. Por quê? Porque não é nossa função fazer isso, é função do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função é nos posicionar para o bem da nossa própria fé e também argumentar com mansidão a razão pela qual cremos, tá? E também dar o exemplo aí, o testemunho. Então, os modismos passam, mas a verdade permanece, pois a palavra é imutável. Então o modismo, ele realmente passa, mas como que uma sociedade de 100 anos atrás é tão diferente da de hoje, né. 1926, até hoje, 2026, se passaram 100 anos e as mudanças em 100 anos não acontecem de repente, né. Elas acontecem por um conjunto de pequenos modismos que vêm ao longo do século e, de repente, quando se passam 100 anos, a gente consegue comparar 2 sociedades muito diferentes, né, no mesmo local, mas em anos diferentes. Então, os modismos, eles vêm e vão, porém esses modismos a gente precisa tomar cuidado, porque são eles que vão modificando ao longo do tempo a nossa sociedade. E nós precisamos, então, estar firmados na rocha e não na areia das ideologias humanas, porque quando vem uma pequena coisa, mas uma música diferente não vai impactar tanto assim, não vai afetar tanto assim a vida cristã, aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque são as pequenas pedras que nós vamos tropeçando, são os pequenos modismos que vão ao longo prazo, impactando a igreja de uma forma que ela se torna totalmente diferente do que ela pode ter sido em algum momento do tempo, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a conclusão é que nesta lição, estudamos que a ideologia é um conjunto de ideias que pode influenciar profundamente, tá, mudar a convicção, a visão de mundo de uma pessoa. É preciso examinarmos, todas as ideias à luz da escritura e manter-nos firmes na verdade, confiando em Deus para nos iluminar. A maturidade espiritual se manifesta quando reconhecemos as falsas ideologias e permanecemos vigilantes e fiéis ao evangelho.
a maturidade espiritual também está relacionada com a nossa maturidade fisiológica, né. Quando nós somos adolescentes e jovens, nós somos mais imaturos, nós somos presas mais fáceis da ideologia. Então é muito importante que nós formemos adolescentes e jovens cristãos firmes em apologética, firmes na defesa da fé, para que eles não sejam presas fáceis, né. Então eu também, sofri mais, porque eu também era mais nova, quando eu estava na faculdade. Mas, conforme eu amadureci fisiologicamente, né, aumentei a minha idade, eu também tive um pouco mais de amadurecimento com o tempo, e também estou em constante processo de amadurecimento, e isso nos leva a uma maturidade espiritual também, tá. Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria em toda a verdade, João 16:13, e essa promessa continua válida para a igreja até hoje. Se você gostou dessa aula, eu convido você a curtir, deixa o seu like para mostrar para o YouTube que essa aula é relevante. E também siga o meu canal aqui no YouTube e também no Spotify, podcast Cristã Universitária, se você quiser acompanhar os demais vídeos sobre a lição da escola dominical desse trimestre e também demais episódios. Eu agradeço a atenção e Deus abençoe você poderosamente. Até mais.